Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo à lição de número 4, que nos traz como tema compartilhando a missão de Deus. Durante esta semana nós vamos ver o que o Evangelho tem de mais importante e significativo para o avanço da obra de Deus aqui na Terra. O verso principal da lição desta semana está lá em João capítulo 13, 34 a 35, que diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu também amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Ao longo da história da humanidade, Deus tem chamado pessoas, Deus tem chamado homens e mulheres. Alguns aceitam e outros rejeitam o chamado de Deus. E o personagem do estudo desta semana, ele se chama Abraão. Ele também recebeu um chamado de Deus, assim como eu e você. Abraão, ele não rejeitou esse chamado. E o chamado de Abraão não foi nada convencional. Foi um chamado, no mínimo, inusitado. Era para ele sair da sua terra, da sua família, abandonar tudo e ir perambular para um lugar que ele nunca tinha andado antes. Deixar sua cidade, deixar sua região, seus amigos, seu país, e ir para um lugar distante, desconhecido, sem saber para onde ir, sem ter uma estabilidade emocional, financeira. Olha, meus amigos, não é para todos. E a Bíblia nos fala que Abraão, ele aceitou esse chamado. Não apenas Abraão, mas como também a sua esposa e todos os seus servos. Abraão ficou conhecido como o pai da fé, o pai da obediência. E durante toda a história de Abraão, nós vimos três características principais na vida deste servo de Deus. Abraão tinha amor pelas pessoas, Abraão era hospitaleiro e Abraão, acima de tudo, era um homem de oração. Estas três características, meus amigos, ela é indispensável para aqueles que querem ir para o céu. Ela é indispensável para o servo de Deus viver uma vida de acordo com a vontade de Deus aqui na terra. Deus tem seu time. Deus sempre teve seus selecionados. E os selecionados de Deus implica em aceitar o chamado, ter amor pelas pessoas, ser uma pessoa de oração e ser uma pessoa hospitaleira, que implica amar ao próximo. E tudo isso eram características que combinavam na vida deste servo de Deus, Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da obediência. E um certo dia, uma certa ocasião da sua vida, apareceram lá três cidadãos, viajante, desconhecido, ele não sabia quem era, mas como Abraão tinha o hábito de hospedar pessoas, ele hospedou também aqueles três cidadãos. Abraão hospedou anjos em sua casa sem saber que estava hospedando anjos. Essa é uma característica que tem sido negada pelas pessoas hoje. Hoje ninguém se importa com ninguém. Hoje ninguém se importa com a dor, com o sofrimento, com a angústia, com a escassez das pessoas. Milhares de pessoas estão desabrigadas, passando fome, faminta, precisando de um cobertor, de um almoço, de um café da manhã, de uma janta, e ninguém se importa mais com as pessoas. Na verdade, a falta de hospitalidade é o sintoma da falta de amor na vida de uma pessoa. Abraão, ele tirava tempo para conversar com Deus nas madrugadas. Assim como o próprio Jesus, quando esteve nesse mundo, teve uma vida de oração. Abraão, com certeza, ele buscava a Deus de forma incessante, de forma intercessora, tinha uma vida de oração. E esse é o modelo a seguir para mim e para você hoje. Temos que cumprir a missão de Deus, mas sem oração, nada feito. Sem oração, não somos cristãos. Nós podemos ser tudo nesse mundo, mas se nós não tivermos conexão com Deus por meio da oração, nós não somos nada, nada perante Deus. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus no passado, elas tinham algo em comum.
elas davam a vida pelo seu próximo. Elas davam a vida pelas pessoas. E Abraão tinha essas características. Ele tinha o maior sintoma que Deus se agrada em ver numa pessoa, que é o amor ao próximo. É muito fácil nós amarmos a nossa família, os nossos amigos, aos que nos fazem bem, as pessoas que estão próximas da gente. É muito fácil. Agora, é difícil é amar aquelas pessoas que nos fazem mal, aquelas pessoas que nós não conhecemos. E Abraão tinha essa característica. Abraão tinha ali uma vizinhança perturbadora. Os vizinhos de Abraão, eles o incomodavam muito. E sabem quem eram os vizinhos de Abraão? Os vizinhos de Abraão moravam numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Um dia Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu vou destruir toda a população de Sodoma e Gomorra. Quem sabe se fosse em nossos dias, alguém diria assim: demorou, Senhor. Manda fogo e eu quero ver só a fumacinha de longe. Mas Abraão, ele começou ali uma intercessão pelos seus inimigos. E ele disse para Deus: mas Deus, se ali estiver 50 justos, você vai também destruir junto com os ímpios? Não, disse Deus. E se tiver 40? E se tiver 30? 20? 10? Isso é amor ao próximo. Esse é o verdadeiro amor que alguém possa desenvolver em seu coração. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus no passado, os grandes homens de Deus, eles tinham algo em comum, que era dar a vida pelo seu próximo, amar as pessoas como a si mesmo e, acima de tudo, amar a Deus, porque quem ama a Deus, ama o próximo. Quem ama a Deus está ligado, dá a vida pelas pessoas. Moisés teve a mesma característica. Um dia Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, eu vou destruir toda essa multidão rebelde de pessoas e da tua descendência eu vou fazer um novo povo. E Moisés disse para Deus: Senhor, se tu fizer isso, risca o meu nome do livro da vida. É melhor que eu pereça, é melhor que eu perca a minha salvação do que todo esse povo ser destruído. Ou seja, Moisés começou uma intercessão pelo povo. Apesar da rebeldia do povo, Moisés, ele amava aqueles que eram rebeldes. Característica de quem ama a Deus e de quem ama o seu próximo. E vários homens do passado tinham essas características. Você lembra também da história de Neemias? Neemias, certa ocasião, ele abandonou tudo. Abandonou o seu cargo de copeiro junto à realeza. Deixou a capital do mundo e foi para Jerusalém sofrer junto com o povo. E a Bíblia nos fala que quando Neemias estava avistando Jerusalém de madrugada, quando ele viu a cidade destruída, seus muros queimados, seus portões derrubados, chorou, intercedeu e jejuou pelo povo. Ele não tinha esse dever, porque o povo era rebelde, o povo era pecador, mas ele ousou deixar a capital do mundo da sua época, a Medopécia. Ele deixou o seu conforto, deixou toda a sua riqueza e foi sofrer junto com o povo rebelde. Característica de quem ama o seu próximo, mas acima de tudo de quem ama a Deus primeiramente. O próprio Jesus, quando esteve visitando Jerusalém, quando ele avistou a cidade destruída pelo pecado, a Bíblia nos fala que ele chorou à vista de Jerusalém. Hoje nós choramos por muitas coisas. Nós choramos vendo filme, choramos vendo novela, choramos quando o cachorrinho morre, quando o gatinho morre. Não estamos chorando quando vemos pessoas destruídas ao nosso redor. Quando vemos muros derrubados, portões queimados, pessoas perdidas ao nosso redor e nós não estamos nem aí para as pessoas. Nós não estamos chorando pelas pessoas, nós estamos chorando por coisas. Isso significa que o nosso coração está longe de Deus, porque a partir do momento em que nós nos aproximarmos de Deus, amarmos verdadeiramente a Deus, nós vamos chorar pelas pessoas, nós vamos dar a vida pelas pessoas, não importa quem seja, ainda que seja o nosso inimigo. E nós temos que voltar
ao primeiro amor. Nós temos que voltar a amar as pessoas. E é dessa forma que nós vamos nos preparar para ir para a eternidade. Caso contrário, todos nós estaremos perdidos. Bem, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje e eu aguardo você semana que vem com o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!